Está chegando finalmente os nossos 30 anos de Narcel. Essa é uma programação incrível para vocês. Então, como vai funcionar? Serão 30 anos e 30 dias de conteúdos diferentes para vocês, com lives e a IGTV. Todo dia vai ter uma coisa diferente, com convidados super especiais, temas super legais, tanto para você que é dono de um negócio gastronômico, quanto para dona de casa que ama cozinhar, que ama utensílios de cozinha. Espero que vocês fiquem coladinhos aqui com a gente e aproveitem muito todos esses 30 momentos com o Narcel. Um abraço! Você está precisando de segurança eletrônica? Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para usar sem luz, portões eletrônicos, interfonia para condomínios, cercas elétricas e muito mais. Interportal. Fale com o Machado. Ligue 99988-3619 e peça seu orçamento. 99986-3619. Interportal. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bom, eu quero divulgar aqui, além do nosso WhatsApp, que é o 41 99658 6981, esse é o WhatsApp do Sinap, do programa do Sinap, para você entrar em contato direto com a gente. Mas também, doutor Vitor Hugo Loureiro, é bom a gente lembrar o site do Sinap, que é o sinappr.org. Muito bem, neste site, você advogado e advogada de todo o estado do Paraná, está convidado, veja só, está convidado a preencher a ficha, se filiar ao Sinap, venha participar conosco, venha somar, venha trazer sua contribuição, participar do sindicato, qualquer cidade do estado do Paraná. Hoje em dia nós estamos todos interligados aí pelo WhatsApp, por e-mail, tudo muito simples, até as reuniões. As reuniões do sindicato agora elas são virtuais, então lá qualquer cidade você pode até participar, você é convidado a participar. Então preencha a sua ficha, venha participar do Sinap, tá bom, gente? Umas notícias curiosas lá do STF. O ministro Marco Aurélio teve uma ideia, um projeto que foi o seguinte, que os ministros do STF que estão 60 dias para se aposentar não entram mais no sistema de distribuição dos processos. A suspensão da distribuição será automática, de acordo com a proposta do Marco Aurélio, que foi aceita pelo colegiado. Já vão aplicar no decano o Celso de Mello, que está para se aposentar. Então a nova regra já vai ser aplicada agora em setembro e não poderá mais entrar no sistema de distribuição. Então a carga de processo começa a diminuir nesses 60 dias, porque ele se aposentará no dia 1º de outubro, onde completará 75 anos. É a chamada aposentadoria compulsória. Entendeu? Então é uma medida inteligente para ir diminuindo a carga de processo e tudo mais. E aqui de Curitiba, aqui do Sinap, eu lanço a pergunta. E pergunto para você, advogado e advogada:
Quem que o presidente Jair Messias Bolsonaro deve indicar para essa cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal? Ela até tinha uma reserva, não tinha? Tinha. Tinha um certo ministro que estava assim e tal, mas pulou fora do barco aí, né? Não vamos dar nomes aos bois, mas pulou fora do barco. Tinha essa cadeira já quase que carimbada para ele. Agora está sem indicação. Então vamos lá, passa aí no nosso WhatsApp, indique aí, né? Vocês que nos ouvem até de todo o Brasil, nos assistem em todo o Brasil aí, vamos fazer a sugestão, vamos fazer o bolão, né? Quem será o próximo? Quem será o ministro do Supremo Tribunal Federal a ser indicado pelo ministro Jair Messias Bolsonaro? Tá aí o bolão de apostas, ok? Quem que vem agora? Agora nós vamos fazer a doutora Andréia. A doutora Andréia Buda Vaz, que vai nos falar sobre o direito do trabalho. Doutora Andréia, por favor. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre audiências por meios telemáticos, teleaudiências. Com o advento da pandemia, nós tivemos uma necessidade de suspender todas as audiências e todos os procedimentos que demandassem presença nos fóruns, nos tribunais, enfim. O CNJ, os próprios tribunais emitiram normativas no sentido de fechar as portas dos tribunais, suspender todas as audiências, cancelar todos os procedimentos num primeiro momento. Porém, a pandemia avançou, o tempo passou e agora a nossa discussão, a nossa necessidade é de se retomar as atividades e, claro, prestar efetivamente, ainda que relativizado, o princípio constitucional do acesso à justiça. O jurisdicionado, ele não pode ficar desassistido, ele precisa, da atuação efetiva do Poder Judiciário. É sim um momento de reinvenção, um momento de reconstrução, um momento de repensar as atitudes, repensar os procedimentos. E com o Poder Judiciário não foi diferente. Agora, nós temos a possibilidade de realização de teleaudiências. Na verdade, eu digo agora, porém, legalmente falando, nós já tínhamos a possibilidade, porém, nunca fora efetivamente implementada a audiência por teleconferência. Nós tínhamos alguns tribunais, algumas situações esporádicas e pontuais no país de realização de audiências por meios telemáticos, para se ouvir carta precatória, enfim. Agora, nós temos um outro paradigma. Todas as audiências, principalmente enquanto durar a pandemia, elas deverão ser realizadas por meios telemáticos, sem contato físico, sem presença nos fóruns e tribunais. E aí, nós temos a implementação das audiências virtuais. Algumas discussões são bastante eminentes, algumas discussões, há uma resistência muito grande do advogado para a realização das teleaudiências. E eu confesso que eu também, no início, fiquei muito relutante por conta de alguns riscos, algumas exposições. A primeira delas é o risco de que, no momento da audiência, a parte ou a própria testemunha tenha algum problema de acesso à internet. Como ficaria? A parte será revel, estará ausente na audiência? Pois bem, eu penso que é preciso reinventar este momento. Eu penso que é o momento de o Poder Judiciário, a advocacia, o jurisdicionado dialogar e cooperar. A palavra que vige neste momento é a cooperação mútua. Então, quando o assunto é cooperação, nós temos que pensar o seguinte. Eu, particularmente, penso que, num caso de dificuldade de acesso ao meio telemático, à sala virtual de audiências, o magistrado ele tem duas opções. Uma, cancelar a audiência e reagendar para que a parte ou a testemunha consiga o acesso, sem prejuízo às partes. E a segunda é
utilizar-se de outros meios, ligar para a parte, por exemplo, ligar, conversar, dialogar com ela. É preciso, claro, inovar neste momento e relativizar muitos institutos. Pois bem, outra dúvida interessante é: poxa, doutora, audiência de instrução por meio telemático é complicado, porque as partes ouvem os depoimentos uma das outras e mais, as testemunhas ouvem os depoimentos uma das outras e das partes, e isso traria prejuízo. Isso não é verdade, porque na realidade, há possibilidade do magistrado, do servidor assistente desligar o lobby, desligar o sistema para determinadas pessoas, então para algumas testemunhas, para uma das partes, há sim a possibilidade de se desligar. Pois bem, mas doutora, e se o autor ou se o preposto estiver junto com o advogado? Pois é, aí sim há um risco, evidentemente, de que o preposto ouça o depoimento do autor. Porém, eu penso que nós temos que trabalhar e praticar a boa-fé. E a boa-fé se presume. Os advogados, eles têm que organizar esta situação de modo que, por exemplo, pro preposto, ele não ouça o depoimento do autor. E nós temos que, de certa forma, confiar no trabalho do colega, confiar na ética do colega. Esse é um pequeno ponto, né? Agora, se eles não estiverem juntos, já que cada um cumprirá o seu isolamento, de repente em um determinado local, perfeitamente possível desligar o lobby daquela pessoa e ela nada ouvirá. Tranquilo? Sim. Outro ponto podemos marcar audiências, ouvir todo mundo numa sessão só, uma audiência una, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Podemos. Devemos? Eu particularmente penso que não, porque o sistema ainda é muito novo, esse procedimento é muito novo, causa medo, causa insegurança. Então, eu sugiro sempre, nas minhas audiências, a bipartição. Ouve-se primeiro o autor e o réu, e depois, em uma outra oportunidade, nós marcamos para ouvir as testemunhas. Assim, a audiência não se torna demasiadamente longa e mais, se traz uma tranquilidade às partes, aos próprios advogados, não se tumultua, não cria o risco de uma audiência extremamente longa. Pois bem, outro risco que as pessoas citam: doutores, doutora, mas a testemunha não vai estar sendo orientada, alguém com cartaz atrás dela dizendo o que ela tem que fazer, ele com um formulário na mão, lendo as respostas. Veja, aqui nós advogados podemos atuar, e bem efetivamente. Primeiro, pedir para que a parte, se a testemunha, enfim, ou o preposto, se aproxime bastante da câmera e olhe para a câmera. E mais, se ele desviar o olhar, nós perceberemos. Então, este fato, este risco, eu penso que ele é bastante diluído. Ele é bastante solucionável, porque podemos sim exigir nas nossas audiências que as testemunhas, que as partes, elas olhem para a câmera e se aproximem da câmera. E nós podemos exercer esta fiscalização de que ele não está desviando o olhar, que ele não está lendo nada. Porque se eu desviar o olhar para atender alguém, se percebe. Verificaram? E se eu for ler algo, também vocês perceberão. Entenderam? Então é isso, vamos adotar, eu penso que é o futuro da justiça como um todo, as audiências telepresenciais. Vamos inovar e vamos realizar nossas audiências. Obrigada CWB TV, Rádio Blitz, Dr. Vitor Hugo, Ney Santos, a todos os nossos telespectadores, um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus. Está chegando finalmente os nossos 30 anos de Narcel. Essa é uma programação incrível para vocês. Então, como vai funcionar? Serão 30 anos e 30 dias de conteúdos diferentes para vocês, com lives e a IGTV. Todo dia vai ter uma coisa diferente, com convidados super especiais, temas super legais, tanto para você que
que é dono de um negócio gastronômico, quanto para dona de casa que ama cozinhar, que ama utensílios de cozinha. Espero que vocês fiquem coladinhos aqui com a gente e aproveitem muito todos esses 30 momentos com o Marcel. Um abraço! Você está precisando de segurança eletrônica? Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para usar sem luz, portões eletrônicos, interfonia para condomínios, cercas elétricas e muito mais. Interportal. Fale com o Machado. Ligue 99988-3619 e peça seu orçamento. 99986-3619. Interportal. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.